Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um grande clássico da literatura policial. No Brasil, este livro foi traduzido como Um Corpo na Banheira, mas no original, no inglês, ele se chama Whose Body, que ao pé da letra seria De Quem é o Corpo. Ele é de autoria de Dorothy Sayers, uma escritora britânica que nasceu na cidade de Oxford no ano de 1893 e faleceu em Witham em 1957, uma outra pequena cidade na Inglaterra, na qual inclusive há uma estátua de bronze, uma homenagem para ela, que fica localizada bem perto da casa onde ela morou na cidade. Isso só prova o quanto a autora era querida por lá. A Dorothy Sayers é considerada uma das grandes rainhas do crime da era de ouro da literatura policial, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Agatha Christie, Nagaio Marsh e Marjorie Allingham. Inclusive, se você tem interesse em conhecer mais sobre literatura policial, eu tenho um curso de introdução a ela. Ele possui 5 aulas bem completas, gravadas, ou seja, você pode assistir onde e quando quiser, e ele é super fácil de acessar. Eu vou deixar o link ali na descrição para quem quiser conferir, e assim que o pagamento é realizado, você recebe no seu e-mail todas as instruções de acesso às aulas. Mas continuando, a Dorothy não apenas nasceu na cidade de Oxford, como ela também estudou na Universidade de Oxford. E como todos sabem, a Universidade de Oxford é uma das melhores do mundo, e é claro que isso dá um prestígio aos alunos de lá, ainda mais naquela época, considerando também que a Dorothy era uma mulher, e não era tão comum que mulheres frequentassem universidades, ainda mais Oxford. Mas além da formação dela conceder a ela esse espaço de destaque, a escrita dela também era de uma ótima qualidade. Também é uma escrita que tem um vocabulário mais rebuscado, que é cheia de referências, então o tempo todo ali dentro da história outros autores estão sendo citados, obras de arte, própria Universidade de Oxford, porque o protagonista estudou lá. E esse tipo de história cheia de referências costuma agradar alguns leitores e desagradar outros, porque é claro, se você consegue entender a referência de um livro, você vai ficar feliz, vai ficar contente com aquilo. Mas se você não consegue, você sente que você perdeu algo. Você não consegue às vezes se conectar tanto com a história, tanto no sentido de desenvolver certa simpatia por ela, como de entender mesmo. E se por um lado esse tipo de escrita fazia com que a Dorothy não fosse uma escritora tão aclamada pelo público leitor quanto Agatha Christie, por outro lado, isso concedia a ela aquele status de alta literatura. Mas eu vejo isso de forma positiva, porque ajudou que a literatura policial também tivesse mais prestígio. Porque na época acreditava-se muito ainda que a literatura policial era uma literatura de baixo nível e não tinha nenhum rigor acadêmico, não era profunda. E isso não é verdade. A literatura policial, assim como outros gêneros, tem livros bons e tem livros ruins. E a grande criação da Dorothy Sayers foi o detetive, entre aspas, porque ele era um detetive amador, ele não fazia parte da polícia, Lord Peter Wimsey, que aparece na história da qual falaremos hoje e também em outras. Ele é um veterano de guerra e é um homem muito rico, que fazia parte de uma família muito importante na Inglaterra, que tinha várias posses. E com isso, é claro, ele também tinha muito tempo livre que ele podia dedicar ali para suas investigações. Ele também tinha fundos para elas. E ele era um homem muito inteligente, tal qual os detetives geralmente são, principalmente os da Era de Ouro, que é aquele detetive que não detém ali grandes recursos tecnológicos, mas que consegue resolver os mistérios a partir da análise, da dedução, a moda de Sherlock Holmes, a moda de Hercule Poirot. Lord Peter teria estudado em Oxford também, então ele tinha essa formação acadêmica. E de início, é um pouco difícil de você gostar desse personagem. Ele é meio insuportável, mas depois você vai se acostumando, até mesmo desenvolvendo certa simpatia por ele. Há momentos que ele é mais cômico. Eu diria que ele é mais parecido com o Hercule Poirot do que com Sherlock Holmes. Ele gosta muito de aparecer, tal qual ambos, mas ele é mais aberto. Sherlock Holmes é um pouco mais fechado do que o Poirot. Bom, mas qual é a sinopse deste livro, afinal? Tudo se inicia quando um arquiteto, o Tips, encontra no banheiro do seu apartamento o corpo de um homem. Esse cadáver estava ali sem nenhuma roupa e ele estava com um pince-nez, que é um tipo de óculos utilizado antigamente. E é claro que tudo isso é muito estranho, muito inusitado, ainda mais porque o Tips não conhecia esse homem, não sabia de quem era aquele corpo. A polícia é chamada e é claro que o Tips é o principal suspeito, porque o apartamento era dele, afinal. Então começam a o investigar, só que o Lord
Lord Peter conhecia o Tips da igreja e tudo mais, e ele achava o Tips um tipo muito bobo, digamos assim. Ele não achava que ele seria capaz de cometer um crime. Até porque quem comete um crime não vai deixar o vestígio principal do seu crime na sua casa e depois chamar a polícia. Então Lord Peter vai tentar resolver esse mistério, vai começar ali as suas investigações, e ele faz referências a Sherlock Holmes. Ele até mesmo fala de algumas Sherlockagens quando ele está fazendo algumas manobras. E algumas pessoas gostam dessas referências no texto, eu não gosto muito, eu acho que fica uma coisa meio metaficcional demais. Porque quando você está lendo um texto de ficção, enquanto leitor, você quer entrar naquela ficção. E quando ele fala, agora eu vou dar uma de Sherlock, fulano parece Sherlock, parece que ele está meio que escancarando ali o jogo, te lembrando que aquilo não é uma realidade. Tira um pouco do brilho, da personalidade dele. Claro que ele não é uma extensão de Sherlock Holmes. Ele tem a sua singularidade, mas você acaba meio que o considerando dessa forma, talvez. Ao mesmo tempo que ocorre esse crime, ocorre também o sumiço de um homem muito importante, que trabalhava com finanças ali da região. Então é claro que vão investigar se esse homem que sumiu é o mesmo homem que apareceu ali ou não. Então fica ali no ar a questão de, será que é a mesma pessoa? Será que não é? Se não for, quem é? Onde foi parar esse homem? Claro que o Lord Peter, ele vai ter ali os seus aliados nessa investigação. Um deles é o seu mordomo, o Bunter, e outro é um policial, o Parker. E geralmente, como acontece também com Poirot, Sherlock Holmes, os detetives privados, eles vão ter essa questão de, às vezes, terem alguns policiais amigos deles e às vezes outros policiais que se incomodam com eles, pois afinal eles se sentem de certa forma ameaçados por essa figura que não faz parte da polícia, mas que de repente pode desenvolver um trabalho melhor que a própria polícia. E tanto o Bunter quanto o Parker acabam ali sendo meio que relacionados à figura do Watson também. Então é claro que muitos leitores vão gostar dessas referências, outros talvez como eu nem tanto. E muitos leitores reclamam que esse livro é um pouco confuso, em parte devido ao vocabulário dele ser mais elaborado, em parte por ele trazer dois crimes que acontecem ali concomitantemente, então de repente o leitor pode se confundir entre as investigações. No geral, eu gostei muito da experiência de tê-lo lido, porque eu sou apaixonada pela literatura policial, eu estudo a literatura policial, então para mim interessa conhecer livros da literatura policial dos mais diferentes momentos, os mais diferentes autores, principalmente autores clássicos como a Dorothy Sayers. No entanto, eu não acho que todo mundo vai gostar desse livro, eu acho que a maioria não vai curtir, principalmente pela linguagem, mas também porque muita gente acha que gosta de literatura policial, porque gosta muito daqueles thrillers que te prende do início ao fim, que os personagens são mais rasos e que o foco está ali no que aconteceu, no plot twist, aquela reviravolta do final. Mas a verdade é que a literatura policial vai muito além disso. E querendo ou não, é comum que os leitores comparem as suas novas leituras às leituras que fizeram anteriormente. E aí um leitor que é acostumado a ler apenas thrillers dentro da literatura policial não vai gostar muito desse tipo de livro. Mas eu acho que é muito importante a gente diversificar a nossa bagagem literária, então pode ser uma experiência bem legal também para quem nunca leu um livro assim. Até porque quanto maior é a sua bagagem literária, mais o seu pensamento crítico vai ser desenvolvido. E é claro, você também vai saber melhor quais são os seus gostos, as suas preferências. Bom, e é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso desejem comprar o livro após todos esses avisos, eu vou deixar o link dele ali no primeiro comentário fixado e também na descrição. Eu li o livro em inglês, mas eu vou deixar o link tanto da edição em inglês quanto também da edição em português. Deixarei também o link do curso de literatura policial e de alguns outros vídeos que eu acho que vocês podem gostar. Tchau e até a próxima!